dia! Vamos começar a nossa correção dos exercícios, módulo 51 e 52 da página 102, exercício número 1. Complete corretamente as lacunas que indicam o cálculo de raiz quadrada e a relação com o quadrado de um número racional. Então, eu quero só fazer a operação inversa, né? A raiz de 25 é 5, a raiz de 64 é 8, pois 5 ao quadrado 25, 8 ao quadrado 64. Tá? Esse exercício é bom só para perceber as operações inversas aqui. Qual que é a operação inversa da raiz quadrada? Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. 121, 11. 7 ao quadrado, 49. 11 ao quadrado, 121. A raiz de 36, 6. 169, 13. Pois 6 ao quadrado, 36. 13 ao quadrado, 169. Raiz de 225 é 15. 289 é 17. 15 ao quadrado, 225. 17 ao quadrado, 289. Bem simples, né? Número 2. Obtenha cada uma das raízes indicadas, depois represente-a na reta numérica, indicando com a respectiva letra o ponto relativo a essa raiz. Então, primeiro a gente tem que extrair a raiz quadrada, para depois identificar ela na reta numérica. Tá demorando para abrir, vamos ver se abre aqui rapidinho. 3, 2, isso, abriu. Então, primeiro eu vou tirar qual que é a raiz quadrada de 4 nonos. Vai ser o quê? 2 terços. Raiz de 4, raiz de 9. Raiz quadrada de 1 nono. Raiz de 1, 1. Raiz de 9, 3. Raiz quadrada de 16 nono. Lembrando que aqui de fora tem um sinalzinho de menos. Então, vai continuar menos. Ah, mas e se o sinal estivesse dentro? Aí não teria como, porque não existe raiz quadrada de número negativo, né? Nós já estudamos isso. Então, raiz de 16, 4. Raiz de 9, 3. A raiz quadrada de 25, 5. De 9, 3. Aí, pra gente passar esses pontos aqui pra reta, coloquei a numeração, a letra A, B, C e D. Então, A, 2 terços. Pra mim passar ela pra cá, eu tenho que passar essa fração para número decimal. Ainda tem mais essa, né? Então, eu vou dividir o 2 por 3. Então, 2 dividido por 3, 0,66. Então, vai dar mais ou menos aqui, olha. Porque aqui dividiu ele em 3 partes. Então, pegou 2 partes da reta. Vocês estão vendo que aqui tá tudo dividido, olha. Então, a gente nem precisa passar para número decimal, porque todos os denominadores aqui estão em 3, e ele já dividiu a reta numérica em 3 partes de cada espaço desse aqui. Então, a gente é só vir aqui e localizar 2 terços, ou seja, eu vou pegar 2 de 3 do lado positivo, então 2 terços. A letra B é 1 terço, então eu vou vir antes do 2 terços. A letra D já passou de 3, olha, 4. Então, eu vou contar. 1, 2, 3. Não, desculpa, é negativo. Então, eu vou pro lado esquerdo, né? 1, 2, 3, 4. Então, menos 4 terços. E a letra D também tá maior, o numerador. Então, eu vou andar para a direita, porque é positivo. E vou pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, a letra D tá aqui. Número 3. A raiz quadrada de 64 avos é equivalente a um número racional. Então, tá pedindo para achar. Então, olha o que falou. 64 avos, a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. De 64 é 8. Só que aqui ainda dá para simplificar, né? O 2 e o 8. Então, vai ficar 1/4. A resposta correta é a letra A. Número 4. Tá demorando para abrir aqui, enquanto eu vou lendo. Determine o número racional correspondente a cada letra. Depois escreva em ordem crescente as letras de acordo com o valor correspondente. Então, na letra, no livro de vocês aí, tá um A aqui, né, ó. Então, a raiz de 25, 36 é 5 sextos. De 4, 25 é 2 quintos. 3 quartos e 1 nono. Aí pediu para escrever em ordem
Depois eu escrevo em ordem crescente as letras de acordo com o valor correspondente. Aqui ele transformou o denominador de todos eles no mesmo número e tirou o MMC, né? Então, 68 dividido por 6 vezes 5. Ou você poderia fazer também passar ele para número decimal. Se você pega o 5 e divide por 6, vai dar 0,83, dá uma dízima. Mas você tem uma noção de localização, também dá certo. Então, você poderia fazer das duas formas, tá certo? Então, em ordem crescente, o D é o menor, depois o B, depois o C, depois o A. Número 5. Determine a medida da área de cada quadrado. Como é que eu acho a área de quadrado? Lado vezes lado. Então, primeiro eu venho 1/5 ao quadrado. 1/5 ao quadrado, 1/25. 2/3 ao quadrado, 4/9. E aí eu coloco a unidade de medida. Aqui está em metro e aqui está em centímetro. Metro ao quadrado, centímetro quadrado. Número 6. Calcule o valor de cada raiz quadrada, indicando a resposta na forma irredutível. O que é a forma irredutível? É quando você simplifica até não parar mais, né? Então, aqui, ó, raiz de 36, 81. Raiz de 36 é 6, de 81 é 9. Dá para simplificar aqui ainda por 3, vai ficar 2/3. Raiz de 64, 8. De 144, 12. Simplificando aqui por 4, vai dar 2/3. A raiz de 100 é 10, de 400 é 20. Simplificando aqui por 10, vai dar 1 e 2. 196, 256. A raiz de 196, 14. De 256, 16. Simplificando aqui ainda por 2, vai dar 7/8. Número 7. Modelos comuns de calculadora podem apresentar uma tecla que permite determinar a raiz quadrada de um número. Faça uso dessa função e calcule a fração correspondente a cada raiz quadrada. Essa aí, todas as calculadoras hoje em dia têm, né, a função raiz quadrada. Eu, por exemplo, nunca vi nenhuma que não tivesse, tá? Então, a raiz quadrada de 961, 31. De 2.916, 54. É só bater na calculadora. 1.764, 42. 4.225, 65. Número 8. Qual é maior? Qual é maior? O quadrado de 1/2. Então, 1/2 ao quadrado é igual a 1/4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Ou a raiz quadrada de 1/4. A raiz quadrada de 1/4 é a mesma coisa que 1/2. Então, qual que vai ser maior? O quadrado de 1/2. Porque 1/4, não. Qual que vai ser maior? A raiz quadrada de 1/4, né? Porque a raiz quadrada de 1/4 dá 1/2, ou seja, metade. E o quadrado de 1/2 vai ser dividido em 4 partes e pegando somente uma. Então, a maior aqui, no caso, é a raiz quadrada de 1/4. Agora, os exercícios propostos, número 9. Determine a medida do lado de cada quadrado. Essa aqui é só fazer o inverso do que a gente fez na número 5, né? Na número 5 a gente achou a área e aí a gente elevou ao quadrado. Agora aqui a gente vai fazer o inverso. Qual que é o inverso da potência? A raiz. Então, a raiz de 36, 6. Raiz de 49, 7. Então, o lado mede 6 sétimos de centímetro, porque aqui está centímetro quadrado. Aqui, a raiz de 1 é 1, raiz de 144 é 12. Então, vai dar 1/12 do metro, porque aqui está a unidade de medida é metro quadrado. Número 10. Certas frações não apresentam aparentemente uma raiz quadrada no conjunto dos números racionais. No entanto, há a possibilidade de simplificarmos a fração. Então, veja o que ele fez. Olha, antes de tirar a raiz, ele simplificou. Ele simplificou 13 com 52, aí deu 1/4. Aí dá para tirar a raiz. A raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, então deu 1/2. Agora, tá pedindo pra gente fazer a mesma coisa com todos esses aqui. Então, primeiro, eu vou pegar o 2/8 e vou simplificar, porque não tem como tirar a raiz de 8 nem de 2.
Mas se eu simplificar por 2, vai ficar 1/4. Aí tem como eu tirar a raiz, vai dar 1/2. 3/27, eu vou simplificar por 3, vai dar 1/9. Tirando a raiz de 1 é 1, de 9 é 3. 5/125, simplificando por 5, vai dar 1. 125 por 5, 25. Raiz de 1 é 1, raiz de 25 é 5. 862, não dá para tirar a raiz também, então eu vou simplificar. Vou dividir por 2. 8 por 2 dá 4, 162 por 2 dá 81. Raiz de 4 é 2, raiz de 81 é 9. Lembrando que você tem que simplificar de uma forma que você vai achar os números que tem raiz quadrada exata, né? A número 11. Calculando a soma entre as medidas dos lados de dois quadrados com base nas medidas de seus lados, um estudante escreveu a seguinte soma de raízes. Aí ele colocou essa soma aqui. Sabendo que as raízes são determinadas primeiro antes de calcular a soma, o resultado dessa expressão é... Então, primeiro eu vou tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 é 7, de 100 é 10. De 36 é 6, de 64 é 8. Agora tem uma soma de fração. O que eu faço quando tem soma de fração? MMC. Qual que é o MMC de 10 e 8? 40. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 5, vezes 7, 28. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 6, 30. Agora eu tenho os denominadores iguais. 28 mais 30, 58, 40 avos. Aí o que fez? Simplificou por 2. Vai dar 29, 20 avos. Então a resposta correta é a letra D. Terminamos a correção por hoje.